Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Aí, eu vou falar Shabbat. Bom dia, meu povo. Shalom, Shalom. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Hoje nós estamos aí, né, no segundo dia, sim, né? Ainda estamos no primeiro dia do propósito, onde nós iremos, né, entrar juntos aqui às 5:30 da manhã, para a gente orar, para a gente colocar esse dia diante do Senhor. E nós vamos começar sempre declarando diante do Senhor, declarando a palavra de Deus, orando com algo, né, direcionado para esse dia, para que nós possamos sair de toda essa frequência, né, de murmuração, de palavras contrárias, onde nós vamos aprender que a adoração, que a palavra, ela é bem liberada, ela gera vida sobre nós. Então, eu quero te convidar para a gente orar e depois nós iremos, né, declarar a palavra de Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Amém. Jesus. Nós Senhor, te obrigada, Pai. Estamos aqui agora, Senhor, reunidos. pedimos, Pai, nós declaramos em nome de Cristo Jesus que o nosso coração, nessa manhã, se prostra diante do teu altar. Pai, nós queremos dedicar nessa manhã as primeiras horas, os primeiros minutos da nossa manhã, para que possamos, Senhor, juntos, para que possamos, Senhor, em unidade, declarar, Senhor, a tua grandeza, declarar, Senhor, a tua soberania. Queridos, eu quero te convidar, não só ouvindo a oração, nós juntos. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, derramar o nosso coração em tua presença. Nós queremos, Senhor, de modo assertivo, de modo intencional, Senhor, nessa manhã, pedir ao Senhor, Pai, nos perdoe. Nos perdoe, Pai, pelo pecado da fala. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que abrimos a nossa boca e liberamos palavras torpes, liberamos, Senhor, palavras, Senhor, contrárias à tua vontade. Pai, nos perdoe por todas as vezes, Senhor, que a palavra é o nosso instrumento de ira. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que usamos a nossa boca, Pai, a nossa língua para ferir os nossos irmãos, para ferir os nossos entes queridos. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que não conseguimos, ó Pai, ter domínio próprio, Senhor, quanto aquilo que sai da nossa boca. Sim, Pai. Muitas das vezes o Senhor até nos traz entendimento de que o outro possa estar tomando um caminho errado. E é nosso, Pai, papel diante do Senhor corrigi-lo, mas não ferir. E quantas vezes, Senhor, nós queríamos impor sobre a vida das outras pessoas o que elas deveriam viver ou não, o que elas deveriam fazer ou não, não como uma palavra, Senhor, diretiva, não como uma palavra, Senhor, de cura, mas como uma palavra, Senhor, que fere. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos, Senhor, declarar diante do Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que fazemos da nossa boca um, um lugar, Pai, de morte, um lugar, Pai, que produz morte e não vida. Senhor, nos perdoe por todas as pessoas, Senhor, que no percurso da nossa vida nós matamos, nós assassinamos, nós ferimos e deixamos caídos à beira do caminho por causa, Senhor, da nossa palavra. Senhor, em nome de Cristo Jesus, hoje nós edificamos o altar diante do Senhor. Nós colocamos, ó Pai, e declaramos, Pai, que nós queremos edificar um altar diante do Senhor. Pai, esse altar se chama arrependimento. Esse altar, Senhor, se chama, Pai, perdão diante do Senhor. Perdão, Senhor, pela nossa falta de sabedoria na fala. Perdão, Senhor, por todas as vezes que perdemos a oportunidade de ficar calados. Perdão, Senhor, por todas as vezes que falamos no impulso. Perdão, Senhor, por todas as vezes que maltratamos os nossos pais.
Pai, que machucamos os nossos pais a partir da nossa palavra, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que ferimos os nossos filhos, que machucamos os nossos filhos, Senhor, por meio da palavra. Senhor, quantas vezes, quantas oportunidades, Senhor, nos deu de sermos, ó Pai, da nossa boca fluir leite e mel, e nós, Pai, liberamos morte. A tua palavra diz em Ezequiel 47, o Senhor pergunta para o profeta, pode esses ossos secos voltar a viver? Senhor, e por meio da palavra, o Senhor fez aqueles ossos voltarem a viver. Pai, mas quantas vezes nós fomos os promovedores dos ossos secos, dos sepulcros, ó Pai? Quantas vezes, Senhor, nós falhamos, nós murmuramos, nós mentimos, Senhor, nós falamos mal do nosso irmão, nós falamos mal, Senhor, das nossas lideranças. Senhor, quantas vezes, em vez de ter uma palavra de cura, Pai, nós liberamos uma palavra que fere, não nos compadecemos com a dor do outro, não nos movemos de íntima compaixão. Em vez disso, nós ferimos, nós machucamos, nós, ó Pai, matamos. Senhor, hoje nós pedimos a Ti, faça em revista, Pai, aquilo que falamos. E isso é um pedido sério, Pai. Essa é uma oração séria, Senhor. Ah, Senhor, nos ensina a falar como o Senhor fala. Não é que o Senhor não é exortado, não é que o Senhor não, não trazia palavras, Senhor, que eram palavras às vezes até duras. Em João, capítulo 6, a tua palavra relata, Senhor, que enquanto o Senhor ensinava para o povo, certos homens se aproximaram do Senhor e disse, quão dura é a tua palavra, como poderemos suportá-la? E esses homens decidiram te abandonar, ao invés, Pai, de permanecer contigo. Mas veio Pedro e disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna, mesmo sendo duras, mesmo sendo, Senhor, pesadas em tuas vidas. Pai, a nossa confiança está em Ti e nós queremos aprender contigo, Yeshua. Nós queremos aprender, Senhor, a falar como o Senhor fala. Nós queremos, ó Pai, ter domínio próprio para nos mover, Senhor, mesmo em meio aos impulsos, nos mover, Senhor, em amor, em retidão, em sabedoria, Senhor, em discernimento, em entendimento, Senhor. Então, hoje, Pai, denuncia diante de nós mesmos os altares que edificamos, Senhor, de assassinatos, de derramamento de sangue emocional, a partir da nossa fala, Senhor. Em nome de Jesus, e Pai, nessa mesma direção, hoje nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos ouvidos. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que demos ouvidos à voz de Satanás, por todas as vezes que demos ouvidos a pessoas que traziam desejos das trevas e não do céu, e achamos, Senhor, que essa pessoa carrega algo do Senhor, não discernimos. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que emprestamos os nossos ouvidos para as fofocas, para as calúnias. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que as palavras, ó Pai, contrárias à tua voz, acessou o nosso coração através dos nossos ouvidos. E nós demos, ó Pai, vida a ela. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que não ouvimos a tua voz. Nos perdoe por todas as vezes que não paramos para ouvir os teus pensamentos ao nosso respeito, Senhor. E acreditamos naquilo, Pai, que o inferno estava declarando ao nosso respeito. Quantas vezes declaramos, há uma condenação contra mim, há um juízo contra mim, enquanto o Senhor estava declarando sobre nós, eu já te perdoei, eu já te livrei, eu já te santifiquei, eu já te libertei, isso está consumado.
Toda a obra da redenção está consumada, mas nós demos mais ouvidos à voz de Satanás do que a tua voz, Senhor. Pai, nos ensina não apenas a falar como o Senhor, mas nos ensina a te ouvir. Nos ensina, Pai, a usar o silêncio como uma arma profética, Senhor, de, de aproximação da tua voz. Pai, assim como o Senhor falava conosco na última temporada, o Senhor nos disse que nós precisaríamos de ter ouvidos tão sensíveis para ouvir o teu coração, para ouvir o sussurro do teu coração. Ah, Senhor, e nós optamos por ouvir, Pai, as vozes que falam contrário ao teu coração, a ouvir falsos profetas, a ouvir profetas que profetizavam o que não estava no teu coração. Ah, Senhor, nos perdoe por ouvir, Senhor, a voz do inimigo quando ele dizia que não éramos capazes, que não éramos filhos do Senhor, que não éramos amados pelo Senhor. E, Pai, a partir da nossa boca, nós demos vida a isso. E passamos a acreditar, Senhor, daquilo, Pai, que essas vozes estavam dizendo. Senhor, nós demos ouvidos ao som da serpente, assim como Eva, Pai, assim como Adão. Foi a voz da serpente, Pai, que os tirou do lugar do relacionamento. Então, Pai, por favor, nos ensine, Pai, a ouvir a tua voz e não endurecer o nosso coração. Nos ensine a desfrutar do som da tua voz. Nos ensine, Pai, a ficarmos calados. Nos ensine, Senhor, a proclamar palavras de vida, mesmo, Pai, que o ambiente à nossa volta seja de murmuração, seja, Pai, de ingratidão, mas nós somos os embaixadores do céu sobre o território em que nós estamos. Então, que a voz do Senhor seja superior, Pai, a qualquer outra voz. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua, Pai. Assim, nós iniciamos esse tempo, Pai, orando e clamando ao Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 33. O Senhor trouxe um apontamento para o meu coração cultural. E antes de a gente entrar, eu quero declarar essa palavra de Salmo. Salmo 33, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: regozijem-se em Adonai, ó justos, o louvor cai bem aos fiéis. Deem graças ao Senhor com lira, cantem louvores a Ele com harpas de 10 cordas. Cantem a Ele uma nova canção. Façam músicas com habilidade e regozijo, pois a palavra do Senhor é verdadeira e toda a obra do Senhor é fidedigna. Ele ama a retidão e a justiça, e a terra está cheia da sua graça. Pela palavra de Adonai, os céus foram formados, aleluia, e todo o exército celestial pelo sopro da sua boca. Ajuntou as águas do mar em um só lugar e formou das profundezas reservatórios. Que toda a terra tema Adonai, que todo ser vivente se apresente diante dele com temor, pois ele falou e assim fez. Ele falou e assim fez. Ele ordenou e assim se cumpriu. Adonai desfaz os planos das nações, frustra os planos dos povos, mas o conselho de Adonai dura para sempre. Os seus planos, os seus planos são para todas as gerações. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Adonai olha do céu e vê todo ser humano de um lugar onde mora. Assiste todo ser vivente na terra. Ele que moldou o coração de todos
e ele entende tudo o que faz. Um rei não é salvo pelo tamanho do seu exército, e um homem forte nada consegue por sua força. O cavalo não garante a vitória, nem mesmo sua força é refúgio seguro. Mas os olhos de Adonai assistem àqueles que o temem, aqueles que esperam por sua graça, para resgatá-los da morte e mantê-los vivos em época de fome. Nós esperamos em Adonai. Ele é o nosso socorro e escudo. Ele é, e nele nosso coração se regozija, pois confiamos em seu santo nome. Que a tua misericórdia, Adonai, esteja sobre nós, porque confiamos em ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, de modo bem breve, né? Eu quero só entrar em algo aqui que o Senhor trouxe no Espírito. Então perceba como que o Senhor ele é maravilhoso. Nós estamos aqui juntos, reunidos, já oramos, já declaramos a palavra do Senhor. E perceba, queridos, que o salmo de direção que o Senhor trouxe no Espírito de direção para hoje é: o louvor cai bem aos fiéis. Queridos, quem é fiel sabe adorar o Senhor. Quem é fiel não tem circunstância que arranque o louvor da boca desse fiel. A palavra vai dizer que cantem ao Senhor uma nova canção. Então, hoje, a direção do Senhor para nós é: cante ao Senhor uma nova canção. Aí eu não sei cantar, queridos, mas você tem voz. Deus te deu voz para adorá-lo. Deus te deu voz para exaltá-lo. E aí, eu quero... Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Está travando? Está travando, pessoal? Tá. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Acharam? Gênesis 3, versículo 1. Eu quero ler até o 8, tá bom? Vamos lá. Diz assim: ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai, Deus. Ela disse à mulher: Deus realmente diz: você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocá-lo, ou morrerão. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, os seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para o conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim, no momento da brisa da tarde. Por isso, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai, Deus, entre as árvores do jardim. Na hora que eu estava orando, o Senhor me fez lembrar desse texto, quando eu orava pelos ouvidos. Ontem nós entendemos o Senhor que por meio da palavra Deus cria todas as coisas. Nós conhecemos bem Gênesis capítulo 1, em que Deus ele vai criando, ele vai
Se você, eu até já fiz um material para vocês a respeito disso. O primeiro material que eu fiz lá com a mentoria foi sobre isso. Deus primeiro estrutura, Deus primeiro libera a palavra, Deus primeiro ele proclama tudo que vai ser feito, e só em Gênesis 2 as coisas vão sendo estabelecidas sobre a face da terra. Em Gênesis 1, a palavra está sendo liberada. Em Gênesis 2, ela está vindo à existência, as coisas estão nascendo, estão se formando. Eu me lembro que o título dessa mensagem foi Deus, o arquiteto e construtor. O arquiteto desenha, o construtor traz a existência, né? O desenho. Em Gênesis 1, 2, nós vamos ver apenas a voz do Senhor que direcionava Adão e Eva no jardim. No Gênesis 3, nós vamos perceber que uma terceira voz está entrando. Perceba, aqui não há ausência da voz de Deus. Eles tinham uma direção. Em Gênesis 3:8 vai dizer que a voz do Senhor passeava no jardim. Ou seja, você imagina, Adão ali fazendo seu cultivo, trabalhando para o Senhor, servindo o Senhor. E de repente, queridos, aquela voz suave, amável, começa a percorrer o jardim todos os dias e Adão sabe, a voz dele está aqui. Mas talvez em um momento de distração, uma terceira voz está acessando esse mesmo jardim. E, queridos, nós sabemos, aqui, um ambiente físico, em Gênesis 3, mas o jardim aqui, hoje, é o nosso coração, é o nosso interior. Deus havia dado uma direção, e veja como que é sutil as vozes que são contrárias à voz de Deus. A serpente, queridos, não está falando para Eva é uma mentira. Ela está trazendo para Eva uma meia-verdade. Veja a pergunta. É verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Essa não foi a direção de Deus. Deus disse assim, não comereis da árvore no meio do jardim. E a árvore que não deveria ser comida era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal não traria, como a serpente diz aqui, né? Se você comer dela, você será igual a Deus. Queridos, eles já eram como Deus. Eles resplandeciam a glória de Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. A voz do Senhor os direcionava, eles plantavam, eles colhiam, eles viviam tempos e estações, tá bom? Aqui já existia tempos e estações. Adão sabia o tempo de plantar, o tempo de colher. Gente, você imagina a inteligência desse homem. Ele dá nome a todos os animais sobre a face da terra. O menor mosquito sobre a face da terra foi Adão que deu nome. E aí, de repente, uma voz acessa esse jardim, acessa esse coração. E o que eu quero te dizer com isso é que essas vozes, elas acessam o jardim nos nossos momentos de distração. Adão não estava próximo de Eva. Se você pegar, aqui não está escrito Adão estava em tal lugar, não. Mas você vai perceber que ele não estava próximo. E aqui você vai perceber que no momento de distração, Ari, por que você fala do momento de distração? Porque no versículo 6 vai dizer assim, e ao ver a mulher, que a árvore era boa para alimento, era agradável aos olhos, e boa para dar entendimento. Perceba que Eva entra num momento de distração, e nesse momento de distração, essa voz passa a dominar e a governar o coração dela. Lembra que eu falei ontem sobre demônios que liberam desenhos? E esses desenhos, eles têm vida quando nós damos ouvidos a ele? É isso aqui. A serpente está liberando um novo padrão. Ela está liberando um novo desenho. Ela está liberando uma nova conduta. Queridos, em algum momento você vê a serpente aqui colocando uma faca ou colocando ali as suas presas no pescoço da Eva e fala assim, come agora senão você morre. O texto aponta isso? Não. Sabe por quê? Porque a voz dela era sutil.
A voz dela parecia sabedoria, mas era engano. Ari, por que você está falando isso hoje? Porque, queridos, assim como está a direção desse dia, que é para que nós calemos, né? Para que nós nos arrependamos diante do Senhor de todas essas vozes, de todas as palavras torpes que liberamos, assim como nós proclamamos ontem, deixa eu estou até abrindo aqui, primeiro dia, reconhecer a nossa dependência de Deus. Primeiro ponto. Queridos, nesse tempo aqui, a Eva se achou no direito de não depender da voz de Deus e deu ouvidos a uma outra voz. Queridos, e louvado seja o nome do Senhor de tamanha graça e misericórdia, que a Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e logo vem a graça do Senhor e arranca os dois do jardim, porque se eles comem do fruto da árvore da vida, eles seriam eternamente pecadores, não havia perdão para o pecado. Deus os tira do jardim. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus rejeitou o homem. Não, queridos, é forma protetiva de Deus. Então, existem situações na nossa vida que Deus vai tirar coisas, Deus vai nos arrancar de lugares. Deus irá tirar pessoas da nossa vida como forma protetiva, para que você não perca a totalidade daquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Então, não reclame das podas que o Senhor está fazendo. Não reclame de ambientes ou de amizades que Deus está te tirando. Isso é forma protetiva. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher fez aqui folhas de figueira para se cobrir. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu sou autossuficiente agora. Eu conheço o bem e o mal. E a primeira coisa que eles vão observar é que eles estavam unidos. Eles, prestem atenção, eles percebem uma falta e logo eles têm uma solução. Vamos nos cobrir de folhas de figueira? A gente se cobre sozinho. Só que Deus ele é tão bondoso que ao se cobrirem, a voz do Senhor vem e fala assim, Adão, cadê você? Onde você está? E Thaís, perceba que uma voz que outrora trazia prazer na viração do dia, que talvez Adão chegava lá, ó, às 4 horas da tarde e falava, meu Deus, está quase dando 18 horas, deixa eu esperar aqui o Senhor, porque eu quero entender o que Ele vai me ensinar no dia de hoje. Essa mesma voz agora, ela causa medo. Adão vai se esconder, pastor Cristina. E como se esconder do Senhor, como se esconder da voz de Deus? E Deus faz a pergunta para Adão, onde você está? Não é que Deus não o encontrava no ambiente físico, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O homem não tem para onde se esconder da presença de Deus. O que Deus estava perguntando para Adão é, Adão, eu procurei você no meio do desenho e do propósito que eu tenho para você e eu não te encontrei. Sabe por quê? Ontem eu disse aqui, é só um complemento do que a gente estava falando ontem, que existem vozes que nos alinham. Aqui é o exemplo claro. A voz do Senhor passeava pelo jardim para alinhar o homem ao propósito de Deus. Mas existem vozes também que às vezes nós deixamos entrar dentro do nosso coração, que nos desalinham, que são os sons da serpente. A voz da serpente. Você pode ver. Ela só apareceu aqui, soltou o cavalo e vazou. Ela só vai aparecer aqui quando Deus vai sentenciar ela para que ela rasteje sobre a face da terra. Então, queridos, hoje, dentro desse percurso profético que o Senhor está nos conduzindo, nós vamos fazer um ato profético. O seu período de oração é em particular. Você vai pegar suco de uva e você vai ungir os seus ouvidos. Ari, por que eu vou ungir meus ouvidos? Você vai declarar, Pai, eu quero pedir ao Senhor como um ato profético. Traz remissão sobre aquilo que eu permiti entrar sobre os meus ouvidos. E às vezes a gente fala, né, de voz de pessoas, mas às vezes a Thaís fez uma oração que eu achei muito interessante.
Senhor, às vezes até mesmo sobre o que ouvimos na televisão, sobre o que ouvimos em notícias, sobre o que acessamos através das redes sociais. Queridos, nós precisamos estar atentos porque o sistema desse século, ele quer nos causar pânico, ele quer nos causar medo, ele quer, eu não estou dizendo que não virá dias difíceis, isso é bíblico. Pega a Bíblia, você vai ler e você vai encontrar. Mateus 24, Mateus 25, Mateus 26. Você vai encontrar lá o que vai acontecer nos últimos dias, isso é fato. A palavra de Deus liberada, ela não voltará para si vazia. Mas uma coisa é certa, e é uma promessa de Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus diz, e não se esqueça, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Só que sabe por quê? Que o sistema ele vem com todo esse medo. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque ele quer te preparar para o anticristo. Para que quando o anticristo vier, na verdade ele já está aí, né? Para quando ele for apresentado de fato, você não estranha. E aí, é o que estava acontecendo aqui, ó, não é? A palavra de Deus vai dizer assim que nos últimos dias seria como o dia de Noé. É o que está acontecendo aqui. É para quando a voz da serpente ela se manifestar como governo, você simplesmente siga a massa, como um padrão robótico. Queridos, o padrão do céu não é o padrão da terra. O Senhor nunca usou a Babilônia como exemplo de padrão do céu. A Babilônia, ela é usada para, quando o povo foi cativo na Babilônia, é para aprender a obedecer à voz do Senhor. Mas lá em Apocalipse diz que o sistema da Babilônia vai cair, porque Deus está acima de todas essas vozes. Então, eu não estou te dizendo que dias difíceis não virão, nós enfrentaremos lutas e enfrentaremos tudo isso, querido. Mas não se esqueça de que se a presença de Deus estiver no mais profundo abismo, no mais profundo inferno, queridos, aquele lugar se torna um lugar de shalom, porque Ele é o príncipe da shalom. Então, nós vamos ungir os nossos ouvidos. No seu período aí vai ser você e Deus, remindo e pedindo assim, o Senhor arranca dos meus ouvidos as vozes das serpentes que acessaram meu coração. Desejos que foram liberados através da fala de outras pessoas, através de falas de Satanás, através dos pensamentos de Satanás. Traga remissão para os meus ouvidos. E que os meus ouvidos estejam apurados, alinhados para ouvir a tua voz. Mas veja a direção também. Se arrependa e confesse as palavras negativas que você liberou. E você já percebeu, pastora Cristina, que muitas das vezes as palavras negativas que replicamos vieram de vozes que nós ouvimos? Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes nós ouvimos e quando nós falamos, sabe o que nós estamos fazendo? Testificando aquilo que nós estamos ouvindo. Então hoje, a nossa direção é unja os ouvidos com suco de uva, declarando a remissão dos ouvidos. Queridos, em Hebreus vai dizer, e ao ouvir a voz do Senhor, que o nosso coração não se endureça. E às vezes nós estamos dando ouvidos à voz da serpente, endurecendo o coração para a voz de Deus. Nós vamos orar, pedir perdão ao Senhor, e você vai também ungir os seus lábios, declarando, Senhor, eu te peço perdão e traga remissão para aquilo que sai da minha boca. Que eu possa declarar palavras sábias. E hoje, claro, você vai ler a palavra, você vai estudar a palavra, você vai ter seu tempo de devocional. Mas a maior parte do tempo que você puder, você não vai ouvir outras pessoas. Você vai colocar a Bíblia falada e vai permitir com que a Bíblia falada, ela circuncide o ambiente onde você está. Então, preste bem atenção na direção de hoje. Ungir os ouvidos com suco de uva, pedindo ao Senhor
Perdão por aquilo que você deixou ouvir, aquilo que você deixou acessar os seus ouvidos, que foi contrário à voz dele. E pedir ao Senhor que purifique a sua audição. Ouvir, ungir os seus lábios. Pedir ao Senhor para que traga remissão sobre as palavras torpes, as palavras negativas que você liberou. E no maior tempo que você puder, coloque a Bíblia falada e deixe ela falando dentro da sua casa, dentro do seu ambiente onde você está. E não posso, eu vou sair, pegue um fone de ouvido, coloque lá a Bíblia. Queridos, você sabia que essa foi uma estratégia que Deus nos deu há anos atrás? Nós vínhamos de muitos seminários de batalha espiritual, e Thaís, a gente vinha tão exausto, mas tão exausto, que aquilo começava a mexer com nossa mente. E a estratégia que Deus nos deu foi, sempre após períodos de batalha, vocês vão colocar o fone de ouvido, vai ouvir a Bíblia. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em João, capítulo 15, versículo 4, vai dizer assim: e vocês estão limpos por causa da palavra. Então, o ato de ouvir a palavra é ser limpo por ela, é ser lavado por ela. Então, coloque ou fone de ouvido, ou pegue seu aparelho de telefone. Às vezes a gente perde tanto tempo rolando feed do Instagram. Pegue seu aparelho de telefone, coloca lá a Bíblia falada. Coloque em Salmos. Né? A Cirlei ama Salmos. Quem não ama, né, queridos? Coloque lá Salmos e deixa lá sendo falado. Coloca lá na versão do Cid Moreira, queridos, eu amo. Que é bem interativa, né? Coloca lá e deixa a palavra aí circulando a sua casa. Faça da sua casa um jardim, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando você der o play lá, para que a palavra comece a falar, coloque um livro completo lá. Entenda que você está fazendo isso aqui, ó. E a voz do Senhor está passeando o jardim, o lugar de relacionamento com Deus, que é a minha casa, que é a minha empresa, que é, eu estou dentro do ônibus, eu estou andando na rua. Permita com que a palavra do Senhor te limpe hoje. Amém? Deu para entender? Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Então, queridos, que a voz do Senhor seja o parâmetro do nosso dia, no dia de hoje. E eu percebo isso como uma blindagem do Senhor. Pode observar, perceba isso, essa estratégia. A gente está andando dentro dessa direção aqui. Mas o que vai aparecer para você de gente reclamando, o que vai aparecer para você de gente murmurando, o que vai aparecer para você de gente, querido, falando o contrário de tudo que a gente está falando aqui, você vai ver. Mas é para que você seja aperfeiçoado no que o Senhor está trazendo. Amém? Eu quero orar com você para te liberar, para a gente entrar em ação. E que ele perceba que nós estamos aí nesse percurso de preparação de festa. E você vai ver que vai afunilando o tempo, né? A gente vai chegando próximo. Você vai ver o quanto vai ser mais claro o som da voz do Cordeiro do seu coração. Amém? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã e te bendizemos. Obrigada, Jesus, pela palavra que o Senhor tem nos liberado. Obrigada, Pai, pela direção que o Senhor tem nos dado. E assim, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho nesse dia. Que nada nos tire, que nada nos conduza à distração, Senhor, da tua voz. Que nós não percamos o tempo da tua visitação, Senhor. Mas que seja clara a tua voz no nosso coração. E que nós sejamos, ó Pai, estejamos de prontidão para te ouvir e te atender e te obedecer. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Que o Eterno abençoe o seu dia. Que o Eterno abençoe você. Que o Eterno abençoe as obras das suas mãos. Que o Eterno abençoe
a sua casa, a sua família, a sua empresa. Que hoje você seja surpreendido por boas notícias na sua empresa, Thaís, na sua empresa, Cirlei, pastora Cristina, pastora Cícera, Marilene. Que vocês sejam surpreendidos pelas boas novas do reino de Deus, nesse dia chamado hoje, em nome de Yeshua. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. E até mais tarde aí no grupo.